Olá, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde. Bem-vindo ao nosso primeiro podcast de biologia, nosso Biology Podcast. Nesse primeiro podcast, estaremos falando sobre ação humana, poluição e controle. Então, pessoal, começando aqui, estaremos falando sobre o efeito estufa e o aquecimento global. O que seria o efeito estufa? A concentração de radiação em forma de calor. A energia que entra na atmosfera terrestre é refletida, mas há uma barreira na hora dela sair da atmosfera. É como se fosse uma cortina de gases, como a gente pode ver aqui. O efeito estufa em si, ele é essencial para a manutenção da vida na Terra. Sem ele poderia acontecer o que a gente chama de efeito desértico. O que seria esse efeito desértico? Seria muito frio à noite e muito quente durante o dia. O problema aqui é que há uma potencialização do efeito estufa, que leva ao aquecimento global. O que acontece? O efeito estufa em si ele é importante para a manutenção da vida na Terra. A gente precisa dele para poder ter essa vida que a gente tem aqui hoje, para ter realmente essa manutenção. Os corpos terem calor durante o dia e a noite, para o metabolismo acontecer. Sem ele, a gente teria esse efeito desértico, como foi dito, como acontece nos desertos. É impossível a gente ter uma vida de 100% que funcione 100%. A gente não teria como conseguir ela acontecer, porque seria muito frio à noite e muito quente durante o dia. A gente não consegue manter uma água em determinados locais onde a temperatura é dessa forma, como acontece no deserto. Nas provas do Enem, geralmente, ela é dividida em causas, consequências e maneiras de evitar ou mitigar um problema. Nesse caso aqui, a gente está falando sobre o superaquecimento, o efeito estufa, que pode levar ao aquecimento global. No Enem sempre cai mais na forma de mitigar os problemas. Isso cai desde 2009. Então, quais são esses gases que compõem essa cortina de fumaça e causam efeito estufa? Sua maioria são os gases carbônico, metano, dióxido de nitrogênio. Aqui a gente tem algumas fontes desses gases. A gente tem aqui as queimadas, em forma de gás carbônico, transporte urbano também, gás carbônico, a fermentação entérica em bovinos, que é essa fermentação entérica? É a fermentação que acontece no intestino. Eu vou falar mais aprofundado aqui. Os lixões, metano. A fermentação entérica, os lixões, gás metânico, né? Adubação, o dióxido de nitrogênio, e atividades industriais também dióxido de nitrogênio. Lembrando de uma coisa, pessoal, entre esses gases, o que mais potencializa o efeito estufa é o metano, cerca de 21 vezes mais do que o CO2. Já caiu em questão no Enem também sobre isso. Aqui, voltando, esse metano gerado na fermentação entérica dos bovinos, como é que ele surge? Também já tivemos questões no Enem sobre isso. Acontece através de protozoários que degradam celulose da ingestão de capim, por exemplo, por uma enzima chamada celulase. A maior parte da liberação desse metano acontece por meio de arrotos, e não como muita gente pensa, pelas fezes. Aqui, pessoal, a gente tem essa imagenzinha aqui que a gente pode mostrar como funciona, qual a importância das árvores e por que a queimada é um problema muito grande que a gente tem. Aqui um problema entre eles. O que acontece? As árvores funcionam como capturadoras de CO2 que está presente na atmosfera. Ela captura esse CO2 e juntamente com a água que ela absorve nas raízes e também através da síntese, né, que a gente chama de biossíntese, da fotossíntese na verdade, ela junta o CO2, a água e os raios ultravioletas, ela transforma isso em açúcares, como a gente pode ver aqui embaixo. Esses açúcares, no caso a glicose, é transformada em amido e posteriormente também celulose. Com tudo isso aqui, que ela vai absorver e deixar registrado para ela, guardado para ela, o açúcar, ela vai liberar o oxigênio para a gente. Tá? Isso que a gente vê o modelo mais simples possível de como acontece a transformação de CO2 em oxigênio. Parte disso é mantido aqui em forma de açúcar juntamente com a água e a gente tem a liberação do O2. Esse é o modelo que a gente vai ver com maior frequência caído na prova do Enem. Aqui, pessoal, temos alguns dados da degradação ambiental promovida, nesse slidezinho que eu estou mostrando para vocês, pelo site do World of Matters. Nesse site, ele traz praticamente em tempo real, através de um cálculo que eles fazem, das emissões de gases, degradação de florestas, emissão de CO2, desertificação, liberação de tóxicos na Terra. Eu vou estar traduzindo aqui para vocês o que está aparecendo aqui para a gente ver. Só esse ano, tá, pessoal? O que a gente tem aqui de perca de florestas em hectares, 3,5 milhões, a gente já perdeu esse ano.
Perca de solo em formato de erosão, que a gente tem esse ano, quase 5 milhões de hectares. Toneladas de emissões de gás carbônico que a gente tem esse ano, quase 25 bilhões de toneladas de gás carbônico emitidos esse ano. O que acontece? Quanto mais você emite, tanto por queimadas, tanto por veículos, tanto por indústrias, menos as árvores vão conseguir capturar esse oxigênio de volta porque você está queimando ela. Então, ela vai lá para aquela cortina que a gente viu aqui anteriormente, ela vai deixar essa cortina mais espessa, mais densa, e vai impedir que mais energia em forma de calor saia. Então, vai rolar um acúmulo e isso pode gerar também o aquecimento global. O que mais que a gente tem aqui? Desertificação que aconteceu em hectares só esse ano. 8 milhões de hectares. Químicos liberados no meio ambiente, seja em forma de líquidos, seja em forma de gases liberados. Seja em forma de materiais pesados também, metais pesados. A gente tem quase 7 milhões de toneladas liberadas no meio ambiente. E, então, pessoal, a partir disso, o que a gente pode fazer para mitigar, para diminuir um pouco o efeito estufa? No caso, deixar ele como deve ser e mitigar o efeito do aquecimento global. As alternativas que a gente tem aqui. O que a gente pode fazer é uma interdisciplinaridade com a ecologia. Nesse reflorestamento para captura de carbono, acontecerá o que a gente chama de sucessão ecológica. São uma série de eventos que irá promover a captura gradual desse ambiente que foi antes degradado. Só que aqui a gente tem uma pergunta interessante. Quando nesse processo teremos a maior captura de carbono atmosférico pelas árvores? Vai ser quando, pessoal? Vai ser no início do processo. Mas por quê? E quando chega no clímax da sucessão ecológica, por exemplo, na maior parte das florestas amazônicas, terá uma liberação de oxigênio pelas plantas e também uma maior liberação de CO2 pelos animais que lá se encontram. Então, o CO2 absorvido pela planta nesse clímax é majoritariamente vindo dos animais que lá já habitam. Então, o CO2 que estava e não do CO2 que já estava na atmosfera. Então, acontece um equilíbrio. Então, essa maior absorção, essa maior captura de gás carbônico que está na atmosfera vai acontecer nas primeiras etapas de sucessão ecológica, que é quando a gente tem uma maior quantidade de plantas crescendo e ainda uma menor quantidade de animais vivendo lá. Então, ela vai conseguir absorver mais carbono, liberar mais oxigênio. Só que quando ela chega num limite, uma liberação alta de oxigênio, já tem uma quantidade de animais grande vivendo lá, que no caso é o clima, nesse equilíbrio, a maior captura de oxigênio, de gás carbônico que ela vai fazer já é dos animais que lá habitam e não da atmosfera, daquele gás carbônico que está sobrando na atmosfera. O que mais que a gente tem aqui? Destino correto de resíduos. A gente tem que acabar com os lixões, aqui nesse caso, e o correto seria fazer aterros sanitários. O que acontece nesses aterros sanitários? Existe já técnicas, maneiras, tecnologia de você isolar esses gases que é liberado, por exemplo, o gás metano, e você consegue transformar em energia limpa. E aqui ela já entra aqui nessa parte da gente usar a fonte de energia limpa. O que mais que a gente tem? Tetos solares, energia eólica, biocombustível. São esses que a gente mais tem. Aqui, pessoal, continuando, um dos problemas que a gente tem é um problema de eutrofização por acúmulo de matéria orgânica no solo, que a gente tem aquele descarte errado de lixo, de matéria orgânica, tanto de matéria orgânica como materiais pesados. Mas nesse caso aqui, a gente vai estar focando primeiramente em matéria orgânica. O que acontece? Fertilizantes, detergentes, esgostos lançados sem tratamento em copos d'água provocam aumento de nutrientes e proliferação de águas microscópicas na camada superficial da água, como uma cortina espessa de águas, que a gente tem essa questão de cortina. O que a cortina faz? Ela impede passagem, entrada ou saída de alguma coisa. Aqui, ela aumenta o número de bactérias decompositoras e começa a faltar oxigênio na água, causando a morte de peixes e organismos aeróbicos, que são organismos aeróbicos que utilizam de oxigênio para gerar o seu metabolismo. A eutrofização destrói a fauna e a flora de rios, lagos, represas e açudes, transformando-os em esgotos. Se você perde esses animais que vivem lá, e eles fazem parte de uma cadeia alimentar para outros animais, como aves e outros animais que predam de árvores, você acaba com toda uma cadeia alimentar, você começando a matar os rios. Então você pode perder não só os animais que vivem na água, como também os animais aéreos e os animais terrestres. Tudo por conta dessa eutrofização, como a gente pode ver aqui. Ó. Excesso de nitrogênio, fósforo, e o oxigênio aqui, ele acaba sendo consumido por essas algas para transformar em energia, né? Ela acaba construindo uma barreira gigante aqui, essa cortina, impede que a luz solar entre e atravesse o rio, impede que aquelas algas que vivem lá embaixo consigam transformar em oxigênio e acaba matando todo esse peixe.
ela, em excesso aqui, ela usa esse oxigênio que já tem presente aqui, que era transformado pela fotossíntese, para ela poder crescer. Aí ela cresce essa cortina aqui em cima e todos os organismos que estão vivendo lá embaixo acabam morrendo. Resumindo e simplificando bastante aqui para vocês. Aqui acontece por como? Esgoto não tratado e os fertilizantes. E além disso, pessoal, a gente tem aqui a questão da magnificação trófica, conteúdo também que cai bastante no Enem, tanto esse quanto a eutrofização. A magnificação trófica, ou magnificação biológica, ou ainda bioacumulação, é um evento negativo originário de quantidade significativa de resíduos ou substâncias tóxicas acumuladas em um nível trófico da cadeia alimentar, com a capacidade de atingir outros níveis tróficos da cadeia, prejudicando o equilíbrio de organismos vivos, pois eles irão absorver essas substâncias futuramente. O excesso dessa substância representa uma ameaça direta para os organismos vegetais e animais presentes no ambiente. A forma indireta ocorre por meio das ingestões de alimentos contaminados. E na segunda situação, o homem também é prejudicado. A bioacumulação acontece com maior frequência em ecossistemas aquáticos, como havia dito aqui também a questão da eutrofização. O que acontece? Existem alguns fatores importantes que contribuem para esse evento aconteça com maior frequência no ambiente aquático. As substâncias tóxicas envolvidas no processo de bioacumulação não são biodegradáveis, o que representa uma grande ameaça para os seres vivos, pois essas substâncias estão percorrendo quilômetros de distância por muitos anos e afetam diversos organismos em diferentes níveis tróficos da cadeia. Algumas substâncias tóxicas são lipossolúveis, ou seja, só podem ser dissolvidas em gorduras. Podem se fixar facilmente em tecidos de alguns organismos. Os poluentes não biodegradáveis que se acumulam ao longo dessa cadeia merecem alguns destaques, como os metais pesados, como o mercúrio, o chumbo e o cádmio, que são elementos frequentemente presentes em processos industriais, no lixo eletrônico e nos garimpos irregulares, como o garimpo também, né, que a gente tem aqui no caso, dando exemplo aqui novamente, o mercúrio. Aqui, pessoal, a gente tem esse exemplo aqui de DDTs. São que DDTs eram pesticidas que até a década de 80 era bastante difundida em agriculturas. São pesticidas usados para fazer com que as plantas sobrevivam a ataque de insetos e alguns outros micro-organismos. O que acontece? Esse DDT, quando ele atinge o ambiente aquático, em partes bem pequenas, ele vai sofrer um acúmulo da seguinte forma, como a gente pode ver aqui, do menor para o maior. Fitoplânctons acabam acumulando em si, zooplânctons vão se alimentar desses fitoplânctons, né, uma quantidade menor de zooplânctons alimenta de fitoplânctons, quantidade maior, acaba acumulando uma quantidade maior de DDT dentro deles. Peixes pequenos vão se alimentar desses zooplânctons, vai rolar um acúmulo maior. Esses peixes pequenos vão se alimentar dos peixes grandes, vai rolar um acúmulo maior de pesticida dentro do organismo. E daí, então, a gente tem aqui o exemplo da água. Um predador de peixes grandes vão acumular dentro do organismo dela também. Por quê? Porque uma única água, que a gente pode ver aqui, ela pode se alimentar de 10, 15, 20 peixes grandes. Vai rolar todo um acúmulo aqui dentro dela. Isso pode acumular, como a gente viu, dentro dos tecidos, dentro do sistema nervoso. E ela acaba não conseguindo liberar isso para o meio ambiente. Ela acaba virando uma fonte de acúmulo de DDT, desses materiais pesados. Esses animais podem ser se alimentados depois por animais terrestres e no momento isso pode chegar até a gente, ao ser humano. Então você pensa que já tem uma quantidade de 25 por milhões, partes por milhões. Até que chegue no ser humano, vai chegar uma quantidade bem maior. Isso pode danificar o nosso organismo, tanto na formação de novos seres, tanto no sistema nervoso, quanto debilitar o sistema imunológico e chegando até a provocar o câncer, né, em alguns casos. Aqui, pessoal, a gente vai dar um exemplo aqui de um assunto que está bastante debatido ultimamente por consequência da Covid-19. A partir do que eu vou dizer aqui, vocês vão entender de forma mais clara e bem tranquila para passar isso aqui para frente. O que o desmatamento tem a ver com as novas pandemias? Os vírus são os seres mais abundantes do mundo e estão espalhados por todos os ecossistemas. A Amazônia, por exemplo, é considerada a região com a maior diversidade e abundância de vírus no mundo. Na floresta, eles estão em equilíbrio com seus hospedeiros, infectando-os quase sempre sem lhe causar algum mal. Porém, a transmissão desses vírus entre os humanos e os outros animais tende a ser cada vez mais frequentes. Isso se deve justamente à ação humana. Os vírus adaptados a um animal podem circular milhares de anos sem serem notados, até entrar em contato com o ser humano. O que acontece? O desmatamento, o garimpo, a transformação de ambientes em pastos ou em áreas agrícolas aumenta o risco de seres humanos entrarem em contato com animais hospedeiros de vírus desconhecidos. Uma das explicações para isso
é que a degradação ambiental diminui a variedade de espécies locais. Sem predadores naturais, algumas espécies, reservatórios divinos, se reproduzem de forma descontrolada. Com o aumento da população desses animais, também torna mais abundante os vírus que eles carregam. Antes restritos aos ambientes florestais, agora eles têm a proximidade com seres humanos. Então, galera, é isso que os cientistas chamam de quebra de barreira. Um vírus antes transmitido apenas por certos animais adapta-se geneticamente e passa a infectar humanos. Foi assim que aconteceu com alguns vírus responsáveis por algumas doenças que hoje acometem a humanidade, por exemplo, a Ebola, a AIDS e, mais recentemente, o vírus da Covid-19. A quebra dessa barreira também pode acontecer quando os vírus se adaptam a insetos, como os mosquitos, transformando-os em vetores, e assim eles transportam esses agentes infecciosos a nós humanos, como é o caso do vírus da Zika, da dengue, da chikungunya. Mas a quebra dessa barreira, normalmente, só acontece quando há interferência humana em um ecossistema que antes funcionava em equilíbrio. Das milhões de espécies de vírus existentes, o Comitê Internacional de Taxonomia dos Vírus tem catalogado menos de 7 mil. Isso aqui pode ser um possível enredo para você para a prova para Enem, hein? Vai anotando aí. O aumento do desmatamento observado na Amazônia e em outros locais pode levar seres humanos a terem cada vez mais contato com animais hospedeiros de vírus e contrair doenças desconhecidas. Então, o que acontece? A gente tem uma noção de que exista no mundo milhões de espécies de vírus, mas o Comitê Internacional de Taxonomia, hoje, ele só tem descritos e catalogados cerca de apenas 7 mil. Então, imagina a quantidade de vírus desconhecidos que a gente tem por aí, com potencial de nos infectar e acabar cometendo, sei lá, alguma possível outra pandemia ou uma possível endemia local. E a gente, né, vai ter que fazer toda essa correria novamente de conseguir novas vacinas, conseguir tratar. Tudo isso por conta do descuido, de desmatamento, de invasão de áreas, onde, né, a gente tinha esses berçários, que a gente pode chamar assim também de vírus, onde ele já existia em determinado local, a gente acaba sendo contaminado porque a gente está invadindo e eles nos invadem. Eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo legendado que a gente tem no nosso canal sobre vírus e megavírus, para vocês entenderem mais como funciona essa questão de vírus, a mutação, como eles atacam, todo aquele dilema que a gente tem de questionar o vírus é um ser vivo ou não, a partir de que momento ele se torna alguma coisa viva e como funciona a sua multiplicação celular. Multiplicação celular, né, no caso. Por último, pessoal, a gente tem aqui mais uma coisa interessante, que entra aquela questão também de pesticidas, que é a morte das abelhas. Hoje, as abelhas continuam morrendo massivamente, que em princípio não parece uma coisa muito importante, até você perceber que 1/3 da sua comida, 1/3 da comida que a gente consome, poderia desaparecer sem elas. Milhões poderiam morrer de fome. E os inimigos que essas abelhas enfrentam são verdadeiramente terríveis. Alguns são por consequência direta da ganância humana, como é, por exemplo, o uso de neonicotinoides, novos pesticidas da família da nicotina. Eles danificam a formação das abelhas, seja danificando as asas ou enfraquecendo-as como um todo, até mesmo causando a morte prematura. Esses pesticidas são carregados para as colmeias juntamente com o pólen. Além disso, além desses pesticidas, parasitas também infectam as abelhas. Em um meio controlado, isso não seria algum problema tão grande, já que as abelhas sofrem seleção natural e também ficam mais fortes para combater esses parasitas. O problema é quando acontece em excesso, como por exemplo por conta dos pesticidas mencionados anteriormente. Ou as abelhas acabam morrendo pelo excesso de tóxicos, ou também pelo enfraquecimento desses tóxicos que levam a imunidade prejudicada, a imunidade fica comprometida. E aí outros invasores podem acabar invadindo o seu organismo e levar à morte dessas abelhas. O que acontece? Não só as abelhas, mas é o exemplo maior que a gente tem aqui de polinizador, né, como uma grande maioria de outros insetos. Se você não tem quem polinizar essas plantas de forma natural, seja plantas, seja árvores frutíferas, tudo no geral, você acaba perdendo toda uma reserva, todo um ecossistema por conta dessa perca primordial dessa cadeia que a gente tem de polinizadores. Se você mata quem poliniza, quem vai lá polinizar? Você vai ter outras formas de polinização, como o vento, ou ação humana, ou... o que a gente tem por isso, ou por água, mas é uma forma bem menor. Entende? Sem esses polinizadores naturais, que são os maiores que a gente pode perder uma área muito grande. Então, muitos alimentos que a gente tem, muitos cereais, muitas frutas, muitos vegetais, a gente pode acabar perdendo. E também, se você acaba perdendo isso, você pode perder o alimento de outros animais, esses animais vão acabar morrendo,
você acaba com toda uma cadeia predatória aqui também, toda uma cadeia ecológica, porque os animais primeiros vão acabar morrendo porque não tem o seu alimento vegetal ou frutífero, os outros não vão ter do que se alimentar, então toda uma cadeia pode acabar morrendo. Como a gente faz para mitigar esse problema? O correto seria promover e incentivar a apicultura, criar projetos também de leis que minimizem o uso de pesticidas em plantações. Esses projetos precisam, né, ser esclarecidos e de grande engajamento para que possa ser aprovado futuramente. Como a gente pode engajar esse vídeo, esses exemplos, isso que tudo a gente está discutindo aqui agora, é uma maneira que a gente tem de promover e mostrar a importância de mitigar o uso desses pesticidas e a importância de promover a apicultura. Essa imagem que a gente tem aqui, ela foi retirada também de um pequeno vídeo que a gente tem legendado no nosso canal. É um vídeo bem pequeno, são 5 minutinhos, com bastante informações importantes. O link também vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast / videocast, né? A gente tem aqui todo esse conteúdo que a gente trouxe aqui em forma de ilustrações para deixar de uma forma mais simples e de melhor entendimento para vocês. Todo esse conteúdo aqui ele pode cair no Enem, tanto em formato de questões objetivas, ou até mesmo possíveis temas para a construção de uma redação. Então, extremamente importante, não somente para a prova, também para como uma conscientização de forma geral da sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho que a gente preparou, desse podcast que a gente fez. E no próximo podcast, a gente vai estar trabalhando e conversando sobre biotecnologia. Nele teremos 2 convidados, o Alexandre e a Maria Isabela. Os 2 também são estudantes aqui do nosso curso de licenciatura de Biologia pelo IF Goiano. Então, eu aguardo vocês no próximo e até já.